Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Tá ótimo mesmo, sexta-feira, não é verdade? Pois é, o nosso Visão Geral chegando hoje para falar de um assunto que eu sei que todo mundo tá preocupado. O que é que tá acontecendo com esse nosso país, hein? Puxa vida! Vamos falar de previdência? Vamos. Vamos falar de terceirização? Vamos. Vamos falar de aposentadoria? Vamos. Está aqui doutor Hamilton Rovani Neves, sempre muito bem-vindo. E ele que nos ajuda a esclarecer vários assuntos aqui. Meu caro doutor Hamilton, tudo bem? Tudo bem, Alberto? Tudo bem. Hamilton, acho que você nunca foi tão consultado na sua vida quanto ultimamente, não? Realmente. Eu acho que as condições da situação geral levam para esse caminho, né? Não, é verdade, mas é assim, porque, bom, em condições normais, já era um tanto quanto complicado você saber sobre a aposentadoria, aquela demora toda e tal. Agora, com tudo isso que está acontecendo, então a coisa multiplicou aí não sei quantas vezes, né? É verdade, multiplicou e muito, né? E as pessoas nem estão sabendo mais para onde se socorrer, porque a mudança está sendo tão repentina e tão drasticamente feita, né? Que cada dia é uma coisa, cada dia é uma notícia, cada dia é uma intenção do governo de mudar isso, mudar aquilo. Como você bem disse na abertura agora do seu programa, a questão da terceirização, que é um problema muito complicado, né? E assim vai. Então as pessoas precisam mesmo se informar, procurar informação para não se sentir lesadas. Bom, a gente vai falar sobre esses assuntos aqui, né? E não precisa nem qualificar o Hamilton mais. O Hamilton já está aqui, já faz parte aqui. Essa cadeira aqui é um pedacinho dele. O dia que ele for embora, se for embora do país, ele vem aqui, pega o pedaço da cadeira dele e leva junto com ele, né? Porque está sempre aqui. Mas o Hamilton, alguma reclamação tem vindo até mim? Porque sabe que de vez em quando você vem aqui. As pessoas, às vezes, estão informadas, alicerçadas até por advogados competentes, por pessoas que conhecem bem a Previdência. E, de repente, quando eles vão lá, conversam, eles falam com o pessoal de lá, e aí a coisa mudou. É possível que se mude alguma coisa na Previdência e que vocês, advogados, fiquem sabendo só depois? É possível isso? Olha, infelizmente sim. Não nas normas, nas regras da Previdência, mas nas questões diárias, cotidianas do INSS. O INSS também tem normas internas, que ele pode mudar de acordo com a sua diretoria, o seu corpo jurídico pode mudar, sim. A interpretação de algumas normas, de algumas leis, isso pode acontecer. Às vezes a pessoa acha, ou até um advogado orienta aquela pessoa que ela tem um determinado direito, e vai no INSS, aquilo já pode até ter mudado. Não na linha dorsal, na estrutura, na lei como um todo, mas em alguns pontos pode sim ter informações contraditórias aí. Muito bem. Bom, antes que eu me esqueça, deixa eu fazer aqui uma colocação, porque eu gosto muito de dar nomes aos bois sempre e mostrar o que está errado, mostrar o que está certo. O que está certo também merece aplauso e a gente tem que reconhecer. O serviço 135 da Previdência tem, pelo menos nas vezes em que eu tive que utilizar, tem me atendido e tem tido, inclusive, um esmero por parte da Previdência, que toda vez você é selecionado, ou quase sempre é selecionado, para você fazer uma avaliação do atendimento. Então, salvo uma vez, todos os atendimentos feitos com muita educação, com muita habilidade. Isso, pelo menos, é algo que a gente tem que aplaudir. Sim, você tem toda a razão. E eu, por exemplo, particularmente, que utilizo muito desse 135, posso garantir isso que você está dizendo. Realmente é um atendimento exemplar, muito atencioso, salvo um dia ou outro que você pega uma pessoa com um pouco mais de humor mais apurado, o que pode acontecer com qualquer um de nós, o atendimento lá é muito bom. Sem dúvida. As pessoas muito prestativas, atenciosas e resolve o seu problema. E uma coisa interessante também é que agora, acho que é um serviço novo, você quando vai pedir algum documento no INSS, tipo o CNIS, que eu sei a sigla, mas não sei o que significa. O que é o CNIS, afinal? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Isso. Agora você pega esse CNIS por computador. Pela internet, exatamente. O INSS, inclusive, está disponibilizando não só esse, como vários outros produtos dele, está disponibilizando agora, né, pela internet. O que você precisa para ter acesso? Ter uma senha, cadastrar uma senha, que antes só na agência do INSS, agora não, agora você mesmo pode cadastrar pelo site do INSS, e aí você tem acesso a inúmeras informações a seu respeito
diretamente no seu computador, não precisa mais se dirigir até o INSS. É bem verdade. É bem verdade que demora um bocadinho para você acessar, porque tem muita gente Muita acessando, gente. né? A procura é muito grande, o número de acessos é gigantesco e por isso, às vezes, o acesso é um pouco mais difícil. Mas quando você consegue, você tem ali razoavelmente fácil. Claro, você precisa ter uma orientação primeiro lá do INSS de como navegar no site, dando a explicação, você navega perfeitamente. Bom, nós vamos falar de aposentadoria já, porque tem muito assunto aqui interessante, Hamilton. Mas vamos começar falando de terceirização. Assunto cabeludo. Muito. Mas gozado, né? Terceirização não é um negócio que existe há muito tempo. Sim, a terceirização existe, mas assim, ela existe só em alguns ramos da atividade, né? Ela não existe como um todo. A gente precisa primeiro entender o que é a terceirização. A terceirização é você prestar um serviço para uma empresa, não contratado diretamente por aquela empresa, mas por intermédio de uma outra, né? Contratada para esse fim. Sim. Bom, mas eu confesso, Hamilton, vários anos, há vários anos atrás, eu já tenho aí, porque eu sou um homem do mercado, né? A minha vida toda fui vendedor, então, em contato com as empresas, eu já vi muita gente, olha, eu fazia isso aqui na empresa, agora fica mais barato, eu contrato uma empresa que faz. Então, isso aí, eu acho que é uma lei, não sei, o que acontece é que os funcionários que trabalhavam numa determinada empresa, mas sendo registrado numa outra empresa, é isso aí que precisou ser regulamentado, né? Porque hoje a terceirização evita o vínculo empregatício? Não evita o vínculo empregatício, é assim. Na verdade, o seu vínculo principal é com a sua empresa que presta o serviço. Você é contratado por mim para prestar serviço para você. Então, eu tenho vínculo, você tem um vínculo comigo. Agora, a responsabilidade, se eu não cumprir a responsabilidade contratual, você será responsabilizado por essa falha minha, né? Que é uma responsabilidade subsidiária que se chama, né? Existem aí pontos favoráveis e pontos contrários à terceirização. A terceirização, até nesse momento, ela era permitida só em serviços que a gente fala não atividade fim da empresa. Por exemplo, limpeza, conservação, segurança, essa coisa toda. Isso você poderia ter o serviço terceirizado. Com essa medida agora aprovada, que já está em vigor, porque já foi publicada, você pode ter a terceirização em qualquer área, inclusive na atividade fim da empresa. O que é atividade fim? Eu vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma pizzaria. Tá. Muito bem. E você tem lá um pizzaiolo, que é o cara que faz a pizza. Sim. A sua atividade fim qual que é? Vender a pizza, que as pessoas comam a pizza. Até então, você não poderia terceirizar o serviço desse pizzaiolo. A partir de agora, você pode. Tá? Assim, em tantas outras atividades, qualquer uma delas. Agora, a partir de agora, você pode terceirizar essa mão de obra. Um médico pode montar uma clínica e terceirizar uma empresa que lhe forneça outros médicos para trabalhar na clínica? Sim, sem nenhum problema. Pode também? Pode também. Eu não vejo tanta modificação no que, de repente, sim, já estava existe, vendo. sim. Não parece que existe, mas existe sim, tá? Assim, pelos estudos feitos, inclusive pela ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o trabalhador terceirizado, ele tem uma média de salário 25% inferior ao trabalhador que é contratado direto pela empresa, né? Isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Segundo, o tempo médio de contrato entre um empregado contratado diretamente para a empresa e um terceirizado, ele varia também muito. Uma média de um empregado contratado por uma empresa chega de 4 a 5 anos. De um terceirizado chega de 2 a 3. A rotatividade é muito grande. É muito grande. Então, assim, esse é prejudicial para todo mundo. É prejudicial para quem trabalha e para quem contrata também. Mas o PJ já é um terceirizado, não? PJ, vamos entender, pessoa jurídica, por exemplo, uma determinada empresa contrata um determinado profissional, mas contrata aquele profissional que ele é PJ, ele é uma pessoa jurídica, ele tem lá o cadastro dele, ele tem lá antigamente a gente fala CGC, né? CGC, a CNPJ. Mas aí já é uma coisa diferenciada, né? Porque aí não se trata de empregado propriamente dito. Empregado é a pessoa que presta serviço assalariado para o empregador. É diferente. A pessoa jurídica já tem umas outras particularidades. Bom, há pessoas que são
contra e há pessoas que são a favor da terceirização. Eu já trouxe aqui, já falamos sobre esse assunto aqui com o Dr. Giovanni Ítalo, meu amigo, querido amigo, um grande abraço para ele. Ele é a favor. E Dr. Hamilton Rovani Neves é contra ou a favor? Eu sou contra. Contra a terceirização. Eu sou contra a terceirização por causa disso, por causa da precarização da mão de obra, a remuneração muito inferior a que o empregado deveria ter, sem contar que a rotatividade é muito grande. Não só isso, eu lhe digo, o número de ações trabalhistas vão crescer gigantescamente. Nós que somos advogados, vamos trabalhar muito mais, vamos ganhar muito mais dinheiro, mas você não pode pensar por aí. Você tem que pensar na sociedade como um todo. Por quê? As empresas de terceirização, elas não têm um controle rígido e essas coisas todas. Manda o pessoal embora e depois, olha, vai para a justiça e lá você vai procurar. Aí você tem que questionar a empresa que te contratou, que é a terceirizadora, a terceirizada que pegou a mão de obra e assim vai. Vai cada vez mais gente dentro da Mas, justiça. Hamilton, se tiver, já foi publicado o texto total da lei? Já, sim. Mas porque, então eu li algo desse sentido, que não existe vínculo empregatício. Não. O vínculo empregatício você tem com a empresa que te contratou para prestar o serviço. Sim, esse é o isso vínculo normal, empregatício. normal. Agora, a responsabilidade... Aí é extensiva. Aí é extensiva, sem dúvida, é extensiva. E ela é subsidiária. A princípio, ela pode até se tornar solidária, inclusive. O governo não perde com isso, né? Porque o que você deixa de recolher enquanto empregado efetivo, né? Para a empresa diretamente, você vai recolher trabalhando para a terceirizada. Na verdade, ele perde um pouco, porque assim, como o nível de salário cai, os recolhimentos de impostos, as coisas também caem, né? O que se diz muito, assim, os grandes empresários dizem o seguinte: a terceirização, ela vai custear a mão de obra, vai baratear a mão de obra para o empresário, e isso vai se refletir no produto final para o consumidor. Eu não creio que isso vai acontecer. Pode até, no primeiro momento, baratear a mão de obra, reduzir o custo de produção, mas a diminuição do produto para o consumidor final, eu acho que isso não vai acontecer, né? Perguntar para você, Hamilton, o seguinte: por que é que nós hoje temos, eu falei outro dia aqui, 13 milhões e pouco de desempregados, mas eu vi ontem alguma coisa que já chegamos a 14 milhões de desempregados. Gente, 14 milhões de desempregados. É gente demais, né? Não tem, é inimaginável. Imagina uma fila de desempregados do Brasil, de onde até onde vai. E eu pergunto a você, a que você atribui esse número exacerbado de desempregados? Uma coisa muito complicada. Primeiro, assim, a gente tem que pensar que os empregadores hoje estão contratando no limite do limite do limite. Por quê? Realmente, para você manter o empregado é muito caro. Os impostos são muito caros. Você paga aí COFINS, PIS, não sei o quê. Então por que você é contra, Milton? Eu sou contra pelo seguinte, é justamente isso. Não vai resolver, você não vai resolver o problema do desemprego com a terceirização. Muito pelo contrário. A rotatividade de mão de obra vai ser tão grande que você vai ter sempre o mesmo número de desempregados e todo mundo trabalhando 3, 6 meses, 1 ano, sendo mandado embora e ficando desempregado, e assim vai a rotatividade. Por quê? Se você tem uma empresa e me contrata para trabalhar na sua empresa, muito bem. Antes disso, você faz uma seleção, vê se eu tenho competência para essa finalidade, etc. e tal. E no dia a dia, você está fiscalizando o meu trabalho. O terceirizado, não. O terceirizado, você nem sabe se ele vai ter a competência suficiente para atender o que você precisa. E isso, a rotatividade entra um, sai outro, sai outro. Mas aí vai a responsabilidade da empresa. Não, a responsabilidade da empresa é outra coisa, mas nós estamos falando da questão do desemprego, vai parecer a mesma coisa. Hoje uma empresa, sei lá, a sua empresa tem lá 100 funcionários contratados por você mesmo. Você vai demitir os 100 e vai contratar os 100 terceirizado, mas daqui a pouco vai começar a rotatividade. Manda 20 embora, contrata mais 20, manda 50, contrata mais 30 e assim vai. Então, claro que eu imagino, uma pessoa do bem, imagina que o governo tenha tomado essa medida no sentido de ajudar a se preservar o emprego e a colocar mais gente no mercado. Olha, até a intenção pode ser boa, mas na verdade não é isso não. Isso aí é pressão dos empresários que querem a redução de custo de toda maneira, né? Porque o que acontece? Nos últimos 20, 30, 40 anos, os sindicatos se fortaleceram muito, né? Sindicatos realmente combativos, quando a gente fala em sindicato. E lutaram muito pelos direitos dos trabalhadores. Então, as empresas acham que hoje os trabalhadores têm muito direito.
Né? A gente vê aí até deputado falar na televisão, sabe assim? Outro dia o presidente da Câmara, infelizmente, disse assim, a Justiça do Trabalho não devia nem existir. Quer dizer, nós temos aqui um posicionamento um pouco polêmico, né? Para não dizer maluco, né? Foi infeliz demais. Então, assim, para você ver como é que o empresariado pensa. Então, o empresariado, ele quer cada vez mais reduzir o custo dele a qualquer preço. Então você acha que pressão, que o governo está cedendo a essa pressão e tomou uma medida em detrimento ao povo? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Perfeitamente. Bom, em sendo assim, é profundamente lamentável. É lamentável, triste, né? Infelizmente é lamentável. Nós estamos vivendo aqui um momento de governo onde tudo tem sido negociado por condições políticas, por posicionamento político, por interesses políticos, né? E os empresários, obviamente, têm também seus deputados e senadores que estão lá para isso, para defender os interesses deles. E muitos deles, grande maioria deles, são empresários também. Então isso a gente tem que pensar, né? Você não faz uma lei para beneficiar todos sem que você se beneficie de uma forma ou de outra, né? Então, esse é o esquema que se faz. Bom, com relação ao tempo de experiência que se falava antigamente, e ainda é hoje, né? Isso aumentou? Tempo de experiência, contrato de experiência? Isso. Não aumentou, permanece o mesmo. São 90 dias, permanece 90 dias. Tanto o contrato de experiência quanto o contrato por tempo determinado. Temporário. Também, temporário por tempo determinado, são de 90 dias. Mas não aumentou para 180? Não. Havia uma intenção de aumentar, mas isso foi vetado pelo presidente Temer. Quando a empresa contrata um funcionário por experiência por 90 dias, fim desse prazo, ele pode renovar ou não? Não pode. Ele tem que contratar. Tem que contratar. Ou dispensar. demitir. Pode dispensar. E quando ele demite, logo após os 3 meses, ele também é uma demissão normal. A pessoa tem direito a tudo que... A tudo. Que receber fundo de Só não tem garantia, direito ao aviso prévio. A única coisa que não tem direito. Só aviso prévio. Então não aumentou, porque... Não, ainda não aumentou. Essa parte foi vetada. Muito bem. Ô, Hamilton. Isso seria perigoso também. Por quê? Né? Os 180 dias seria perigoso também, porque muitas e muitas empresas iam contratar só funcionário para trabalhar 180 dias. Depois manda embora e contrata outro. Por conta, inclusive, dessas responsabilidades que se tem. E por quanto tempo, por exemplo, uma empresa, ela pode contratar você por 30 dias, por 90 dias, manda embora, contrata a mim, 90 dias, manda embora. Ele pode ficar trabalhando o tempo todo sem nenhum problema, né? Isso não tem problema. A lei não veda isso. A lei não deveria ter vetado. Deveria vedar, porque, na verdade, acaba sendo uma manobra, né? Mas para a empresa também isso não é interessante, viu? Isso não é interessante, porque o custo da administração de um contrato é muito grande para uma empresa. Então, isso aí também para ela não é interessante. Com certeza. Gente, loucura. Mas tem mais ainda, hein? Tem mais ainda, porque eu quero saber da terceirização no serviço público. Se de repente isso aí vai também... Muita gente, como é que ficam os comissionados, como é que ficam aqueles funcionários de carreira. É muita complicação, tá bom? Aqui com o doutor Hamilton a gente vai conversar. Mas eu vou dar um recado agora, dá licença um pouquinho, Hamilton. Hoje é o grande dia, porque envolve muito. Segundo ele, vai ter muito mais trabalho daqui para frente. Hamilton, a gente falou muito da terceirização no setor privado, tá? E no setor público? Como é que fica? Mesma coisa? Então, a mesma coisa. Na verdade, assim, o setor público não entra nessa terceirização que a gente está falando, né? A terceirização do setor público, ela vai continuar essa que a gente falou no início. Mais a vigilância e conservação, né, dos prédios públicos e limpeza mesmo, e conservação. Mais isso mesmo. Não vai atingir, propriamente dito, a administração pública como um todo, no geral, em todas as categorias e contratações. Muito bem. Então... Inclusive não agora... precisa ficar tão preocupado, pessoal. Inclusive agora, me permite, o Supremo Tribunal Federal acabou de julgar uma matéria que estava lá para ser apreciada, o seguinte, sobre a responsabilidade do ente público no caso da terceirização. Então, o tribunal disse que o ente público não tem responsabilidade, que é aquela responsabilidade subsidiária que a gente estava falando, desde que comprovado que ele tenha fiscalizado o contrato. Então, esse é um grande problema, porque... A administração pública contrata uma empresa terceirizada, mas não fiscaliza. E depois ela vai ser responsabilizada pelos créditos dos trabalhadores. Hamilton, eu vou fazer uma pergunta para você aqui que eu não me recordo, me perdoe a ignorância. Eu já vi tantas e tantas pessoas entrando na justiça trabalhista, né, reivindicando alguma coisa do patrão e tal, do ex-patrão.
Em relação aos órgãos públicos, as pessoas entram também? Entram sim, tem bastante processo contra os órgãos públicos, bastante. Mas os órgãos públicos também andam fora Claro, eu tô dizendo, não estou dizendo claro. que o empresariado antes, né? Claro, todo mundo comete equívocos, né, vamos dizer assim. Inclusive os poderes públicos, os órgãos públicos também cometem as suas irregularidades, né? Vamos E dizer assim. e são, por exemplo, aí o judiciário julga e muitas vezes os órgãos públicos são obrigados a indenizar os Sim, funcionários não e tal. tenha dúvida. Por isso que existem os precatórios. Os precatórios sempre é cobrado por verba pública, né? De prestação de serviços ou benefícios, essas coisas de órgãos públicos. Então tem muito processo. Tem bastante. Muito. Olha aí, hein? Que coisa, hein? Por que tem tanto processo trabalhista, hein? É porque eu costumava dizer o seguinte, hoje eu não sei como é que é, mas há tempos atrás a gente tirava um carro, aqueles que podiam tirar um carro zero da concessionária, saía e eu falava o seguinte, não adianta, se você encontrar um policial e ele parar, ele dá uma geral, alguma coisa de errado ele vai encontrar no carro, tá certo? Sempre acha. Sempre acha. Sempre acha. Então, eu digo assim, todo patrão, mesmo que trabalhe rigorosamente em dia, há sempre alguma falhazinha onde o advogado pode se apegar sim, pro... sempre há. pra quem Porque foi assim, demitido? é impossível, penso eu, é impossível uma empresa cumprir, tem empresas que cumprem, também, mas é impossível a empresa cumprir, arrisca o contrato de trabalho, de acordo com a lei. De acordo com a lei, porque a lei é muito abrangente, ela, sabe, envolve inúmeras coisas. E às vezes o empregador, na constância do contrato, ele relaxa um pouquinho e aí ele comete as irregularidades, que é onde o trabalhador se pega para entrar na justiça e cobrar aquilo que achou ficou devendo. Você, enquanto advogado trabalhista, você acha que a lei protege muito o funcionário também? Negativo. A lei Negativo. ela é igual para todo mundo. Ela é igual tanto para o empregado quanto para o empregador. Quantas e quantas ações nós já fizemos em que o empregador se mostra correto, onde não houve ganho de nenhum direito. Por quê? Porque o empregador está correto. Muito bem. Então é bobagem falar que todo... É bobagem, bobagem. E o gente. judiciário também, os juízes, né, os magistrados, se falava muito antigamente. Aí você entra numa sala para uma audiência, você já entra perdendo de 2, 3 a 0. Isso é bobagem, né? Isso é Quando bobagem. você é patrão. Escuta aqui, o juiz, ele tem uma responsabilidade muito grande com o processo. E o processo é público. Todo e qualquer ato irregular dele no processo, ou favorável a uma parte ou a outra, poderá ser descoberto a qualquer momento. O juiz não vai fazer isso. Ele não estaria para favorecer A nem B. Ele estaria para julgar uma situação que foi exposta a ele. Jamais. Isso... Casos esporádicos podem acontecer, a gente sabe que acontece, porque todo mundo é humano, pode errar. Mas que isso que você está falando, isso não tem sentido algum. Muito bem. Não, e eu comprovei pessoalmente que realmente não tem sentido. Eu posso dizer o seguinte, Alberto, olha, a gente que advoga há muito tempo, eu tenho contatos com muitos juízes, até muito próximo assim, sabe? Nunca me senti beneficiado numa decisão ou outra por um juiz ou outro, jamais, jamais. Daí você vê o caráter do juiz. Uma pessoa séria, competente, honesta, dedicada, porque trabalha muito, hein? O juiz trabalha muito. As pessoas falam, juízes trabalham demais. É uma profissão que acho que nem eu queria para mim, sinceramente. Porque trabalha muito, sobretudo nos dias de hoje. Então, essa A única vantagem é que eles trabalham muito, mas ganham muito também. Tudo né? bem, ganham também, mas assim, é competente, é Sim, relativo ao lógico. que faz, né? E a responsabilidade, Sem dúvida. né? A responsabilidade do juiz. Então, assim, esse negócio de entrar na sala... Não, isso é Bobagem. bobagem. Bom, vamos mudar um pouquinho agora o rumo da Vamos nossa lá. conversa. Já falamos de terceirização, falamos bastante e tal. Então, para a gente encerrar de vez, você falou que vai ficar um pouquinho mais em conta para quem toma o serviço de uma empresa terceirizada. Terceirizada. Bom, por quê? Se tem um cargo onde alguém ganha R$3.000, por exemplo, por que ele vai pagar menos se, para aquele cargo, ele vai ter que arrumar uma pessoa competente, especializada, e ele mesmo, empregador, vai pagar menos tributos porque ele vai terceirizar? Por que vai ficar um pouco mais barato para ele? Então, porque na verdade o salário do terceirizado ele é bem menor, ele é inferior ao salário da pessoa contratada direto. Isso é uma prática de mercado comum, né? Por isso que as empresas, e nisso as empresas vão deixar de recolher muitos impostos, muitos tributos em cima do salário do trabalhador. Por isso que vai reduzir Mas vai reduzir encargos, não o salário. Não, mas o salário também, porque como ele diz, se você contratar um empregado diretamente, o salário dele é um. Mas pelas terceirizadas, os salários são sempre mais baixos. Por que isso acontece? Não se sabe. Então, mas, por exemplo, Hamilton,
eu sou narrador de futebol. Tá, vamos falar do rádio, não vou nem falar da televisão. Aí uma rádio quer me contratar, eu falo, para eu narrar futebol eu quero X. Mas ela, como agora pode terceirizar, inclusive, o objeto fim do trabalho dele, né? Não sei se é esse o termo, acho que eu usei o termo errado, mas de qualquer forma deu para entender isso aí. Aí vem uma empresa terceirizada e fala para mim, você não quer trabalhar comigo lá? Eu normalmente terceirizo a empresa. Eu falo, eu vou. Quanto você quer ganhar? A mesma coisa que eu queria ganhar lá. Isso, só que a empresa contratante da rádio vai falar para o terceirizado, olha, eu pago X menos Y para ele. Se você quiser... A empresa terceirizada que tem o interesse de colocar você lá, e como você não vai ser contratado direto, se você não for, vai um outro, e assim vai sucessivamente. Entendeu? Entendi. Essa que é a questão. Entendi. Aí se a empresa contratante fala, não, mas eu quero Alberto César. Então vai trabalhar, vai tratar direto com ele. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pois é. Agora vamos falar de aposentadoria. Esse assunto, hein, gente? Você quer me apertar mesmo, né? Você quer me apertar mesmo. Em primeiro lugar, um questionamento que outro dia me disseram que é o seguinte, um amigo se aposentou, porque é o seguinte, eu já tive amigos que iam pra balada toda noite, amigos que iam jogar bola toda hora, e agora eu tenho muitos amigos que estão se aposentando, porque o tempo passa. E esse meu amigo me disse que ele se aposentou, na mesma semana que se aposentou, chegou lá a carta, tal benefício, na mesma semana e nas semanas subsequentes, ele não aguentava mais receber telefonema de empresas para emprestar dinheiro, para fazer empréstimo compulsório e tal. Exatamente isso. Mas, Hamilton, quem é que cede esses dados para essas empresas? O INSS? Boa pergunta. Isso é uma pergunta que a gente não sabe oferecer. Não deveria ser. Mas deve ser o INSS, os próprios bancos onde essas empresas têm vinculação, porque essas empresas estão todas vinculadas a banco. Então, como você recebe o seu benefício por um banco, vai chegar lá a informação de que você, a partir de tal data, vai receber um benefício. Aí o próprio banco começa a te fornecer, através das prestadoras de serviço dele, começa a te oferecer isso, porque isso é só através de banco, não tem nada. E esses empréstimos consignados, eles são um problema, viu? Já complicou a vida de muita gente por aí. E isso acontece mesmo. Não, e sabe, gente, é o seguinte... nós temos muitas pessoas esclarecidas, eu até acho que é a maioria, mas nós temos aqueles que não são tão esclarecidos, que conseguem aposentadoria lá, sei lá, é um valorzinho ali, às vezes muito pequeno e tal, muito pequeno, mas nada pode ser inferior a um salário mínimo. Salário mínimo. Muito bem. Aí, ele não tem e acaba caindo nessa conversa. E, olha, você vai receber 10, armadilha 12 pura, mil. armadilha pura. Mas isso aí o governo tinha que tomar providência, Milton. Uma providência já foi tomada, porque agora vinculou-se os empréstimos consignados a 30% do rendimento do segurado, né? Então, assim, acima disso ele não pode mais fazer, não é liberado mais para fazer. Mas quem ganha, por exemplo, R$1.000 por mês. Só pode comprometer R$300 desses Tudo bem, R$1.000. 30%. Isso. Mas 30% aí, de repente, para ele pagar em 12 vezes e tal, vai dar um dinheirinho assim. E ele fica... Eles colocam aí, eles fazem empréstimos de 40, 60 vezes. Eu tenho lá no meu escritório situações em que foi feito empréstimo de 60 vezes. E uma vez feito, depois não consegue reverter, né? Não consegue reverter. Gente, o governo, dá licença. Vamos olhar por esse pessoal. Mas que absurdo fazer um negócio desse. Eu até falei para um amigo, olha, a próxima vez que ligar, porque e a conversa é mais ou menos assim, hoje é o seu dia de sorte, hoje você é o dia de sorte, o senhor está precisando de dinheiro. Aí eu falo, quando acontecer isso aí, fale que sim, olha que ótimo que você ligou, eu preciso mesmo. Então, nós temos disponível aqui para você, sei lá, R$10.000, é mais ou menos o que eles dão aí para quem ganha um salário e pouco. Você fala, não, querido ou querida, eu queria R$1,5 milhão. Você tem condição de me arrumar? Porque, Hamilton, ninguém merece. É verdade. Então, hoje eles usam uma prática assim, eles ligam para você e falam, olha, está disponível na sua conta, tanto, nós estamos disponibilizando, o banco está disponibilizando para você, tantos reais. E eles depositam mesmo na conta. Sabe, é um depósito que é feito lá e fica disponível. Se você usar, automaticamente o empréstimo está feito. Então, isso é uma coisa também muito complicada. E as pessoas estão caindo nesse conto e eu não sei por que isso ainda permanece, mas está acontecendo ainda. Olha, está lá na sua conta, R$12.000, uma hipótese. Aí você saca isso, aí você fica vinculado para o resto da vida. Então, eu acho que isso aí é uma providência que o governo deveria tomar. Aliás, tantas coisas, né, governo, que você tinha que tomar, infelizmente não toma. Outro detalhe, né, Milton, você falou de sacar o dinheiro, todas as pessoas que se aposentam
e de repente não estão satisfeitas e não querem se aposentar, querem continuar pagando e tal, não sei o quê, não pode retirar um centavo da conta, senão... Não pode. A partir do momento que você saca o valor do benefício, o benefício está sacramentado, você já não pode mais fazer nada sobre ele. Muito bem. Agora a conversa é sobre aposentadoria. Mas antes é o seguinte, ó, atrás, porque o Congresso já deu um aperto lá e ele ficou sabendo que não conseguiria passar com as reformas. Então vamos lá. Algumas coisas não estão ainda definidas, mas, por exemplo, o governo já aceitou mudar regras para trabalhadores rurais. Vamos falando item a item, são 5, Isso. Vamos falar desse item. Não incluir na reforma da Previdência os trabalhadores rurais, ou seja, a regra que existe hoje para o trabalhador rural em termos de aposentadoria permanecerão as mesmas. Então ele já aceita que isso seja colocado dessa forma. E não colocar os 65 anos, o tempo de contribuição, essa coisa toda, né? O que eu acho que é uma medida muito justa, porque um trabalhador rural trabalhar até os 65 anos para poder se aposentar. Tem gente que nem chega aos 65 é verdade, anos. Não é verdade? Então, assim, eu acho que começou a haver o bom senso do governo nesse sentido, sabe? Então, a primeira norma que ele aceitou foi essa aí. Muito bem. Mudança no benefício da prestação continuada. O benefício da prestação continuada, que todo mundo chama de LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele também entendeu que não deve ser mudado. Ou seja, a pessoa que preenche já o requisito, 65 anos e 70 anos, depende do caso, e que não tem renda alguma e que se encaixa naquelas normas, ele já não quer mais mudar. Então vai receber um salário mínimo, como é hoje, que a proposta era baixar para meio salário mínimo, manter um salário mínimo como é hoje, e também já aceita não mudar isso aí, por uma questão social realmente de profundo impacto mesmo, né? Porque tem muita gente que recebe o LOAS. O LOAS é um benefício de um salário mínimo para a pessoa poder se manter, porque ela não tem absolutamente nada. As pessoas que recebem esse benefício, Alberto, se não recebesse, acho que não teriam o que comer. Então é um benefício que deve ser mantido, sim. Muito bem. E sobre pensões? Então, a pensão é o seguinte, porque antes, na proposta do governo, você não poderia acumular aposentadoria e pensões. Agora ele já admite que isso aconteça. Ou seja, você pode acumular tanto um benefício de aposentadoria como uma pensão que você já recebe ou virá a receber. Também é outro fato que vai mudar. Isso, ao meu ver, não seria tão importante quanto essas duas normas que nós falamos anteriormente, mas também é uma coisa boa. Preserva o direito das pessoas. Também diferenciação para professores e policiais. Ah, sim. Porque ele estava incluindo todo mundo no mesmo balaio, que a gente costuma dizer, né? Ele queria incluir nas regras da nova aposentadoria, 65 anos e o tempo de contribuição, tanto para os professores quanto para os policiais militares, estaduais. Também foi muito criticado isso, porque um professor não tem a mínima condição de continuar trabalhando depois de um determinado tempo. É um trabalho desgastante, sobretudo nos dias de hoje. O professor sofre muito numa sala de aula. Sem muito, dúvida, né? Sem dúvida. Sem contar o tempo de dedicação dele para a atividade dele, porque a atividade dele não é só na escola. O professor faz tudo em casa, o professor trabalha horas e horas e horas a fim por dia. Então, assim, ele já aceita manter também as regras que são hoje para a aposentadoria do professor. E policial também é uma categoria diferenciada. Não tenha dúvida. A vida quase a todo momento. Não tenha dúvida. Essas questões desses benefícios diferenciados, Alberto, não são privilégios. Não são privilégios. Você não pode tratar todo mundo... Máximo em direito, tratar o desigual de forma igual. Você está praticando uma ilegalidade, vamos dizer assim, uma injustiça, né? Então você não pode tratar todo mundo da mesma forma. O benefício seu pode ter um requisito a mais, mas você tem que ver a categoria específica, professor, policial, essas coisas, rural, você tem que tratar de maneira diferenciada. Você não pode querer que todo mundo tenha as mesmas exigências. Isso é impossível. Bom, e aqui para finalizar, regras de transição para o novo regime previdenciário. Então, as regras de transição, porque assim, me parece que o que está restando aí, ou que o governo vai conseguir aprovar, vai ser a questão da idade, 65 anos para homem e para mulher. E sem regra de transição. Regra de transição seria o quê? A partir de agora, quem entra no mercado de trabalho, entra nessa regra agora. A regra de transição, que era aquilo, se falta tanto tempo para você aposentar, você tem que pagar um pedágio, essa coisa toda. Então, me parece que isso já não vai ser mais necessário.
Então, quem já está no mercado de trabalho, chegar aos 65 anos, vai aposentar. E quem entrar a partir de agora, vai trabalhar até os 65 anos. E uma pergunta que eu trago aqui de um amigo que tem 49 anos e que no mês de setembro deste ano, ele completa 30 anos de recolhimento. Esse é o sonho do governo Temer, que todo mundo tenha a condição desse seu amigo. E ele completa 50 anos só no ano que vem. Como é que ele faz? Ele vai perder? Não, ele não vai perder, ele vai ter que continuar trabalhando ainda, porque a idade dele ainda não é permitida para aposentadoria, né? Inclusive, esse é um argumento que o governo usou para mandar esse projeto para o Congresso, que as pessoas estavam aposentando muito novas. Então, esse é um dos argumentos dele. Então, assim, a aposentadoria tem uma idade mínima, que hoje, né, 54 anos, 55 anos, depende do caso, e um tempo de contribuição mínima, que é 30 anos, que aí sim ele se encaixa. Entretanto, para ele, não é interessante aposentar agora, porque a proporcionalidade entre a idade e tempo de contribuição, o fator previdenciário vai jogar o benefício dele lá para baixo, ele vai receber um benefício muito pequeno. Não é interessante. Então, mas e aí, então, ele vai ter que trabalhar até os 65 anos? Não. Aí você tá. A regra de transição não seria aplicada a ele. Ele vai trabalhar até mais aí uns 5, 6 anos, para aí ele vai ter a aposentadoria integral, inclusive, porque já contribuiu 55 anos. Não. Ou 35. 35 anos. 35. Bom, e muita gente deve estar nesse caso. Né? Muita gente, muita gente. Agora Milton, está havendo uma corrida desenfreada para a aposentadoria, porque é o seguinte, em Campinas, nós estamos no mês de abril, em Campinas, pelo 135, você não consegue agendar para este ano em nenhum dos postos do INSS. É uma avalanche em cima do INSS. O problema é que as pessoas estão preocupadas em saber se as regras vão mudar ou se não vão mudar, e às vezes vão lá e se aposentam até por situações que não deveriam, né? Eu acho que a pessoa pode ir no INSS, fazer um levantamento prévio, fazer uma consulta a um advogado para saber se é viável ou não e aguardar um pouco, porque a gente não tem nada ainda definido que vai ou não mudar. O que era até a última vez que eu estive aqui no seu programa, hoje já não é mais. Então, quer dizer assim, muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que você pedir aposentadoria simplesmente por pedir, eu acho isso um pouco temerário. Se você já preenche os requisitos, não tem nenhum problema. Pode ir, pode se aposentar. Mas se ainda falta alguma coisa, é melhor aguardar e com calma, ter um pouco de paciência. Do jeito que a coisa está indo, você acredita que em curto espaço de tempo as pessoas vão entrar no site do INSS, colocar o CPF e ali já vem tudo destrinchado, como é que está a situação? Olha, está caminhando para isso. O INSS mudou muito agora, ele está disponibilizando vários serviços no site dele, né? O que já melhorou bastante, porque antes tudo você tinha que ir até a agência da Previdência. Quer saber um CNIS, vai na agência da Previdência. Quer saber uma coisa, vai na agência da Previdência. E aquelas filas intermináveis. Então isso já melhorou bastante. Ela está disponibilizando muitos serviços no site. Eu acho que a tendência é cada vez melhorar, aperfeiçoar e chegar num ponto que vai favorecer a todos, tanto o INSS quanto ao contribuinte que precisa ter as informações. E uma outra coisa importante também, que às vezes as pessoas ficam em dúvida, se de repente no mês de abril, você conseguiu entrar lá com o pedido do seu benefício e tal, digamos lá, dia 15 de abril. Mesmo que demore para você receber a carta do INSS, não importa, se demorar 3, 4 meses, sei lá, 5. A partir do dia que você entrou, você já está contando o benefício. A partir do dia do agendamento. Eu tenho um caso específico no meu escritório essa semana. Nós entramos com o benefício da minha cliente em agosto. E ela recebeu a cartinha essa semana. Foi lá toda feliz, porque tem até o valor acumulado lá para ela receber. Acumulado. Agora, a partir do momento que você entra com o pedido, você já pode parar de pagar o INSS? Negativo, absolutamente. Isso é um erro que as pessoas cometem. O fato de você ter agendado para você fazer o pedido de aposentadoria não quer dizer que já foi concedido. Então você deve continuar contribuindo assim mesmo, até você ter, de fato, a aposentadoria concedida. Mas, Hamilton, se você tem aposentadoria, se você entrou no dia 15 e digamos que demora aí um período de 3 meses para você receber a carta.
Se você, mesmo que você tenha um benefício contando a partir daquele momento, é a partir daquele momento para trás. Você está ganhando de tudo que você fez até o instante que você entrou com a carta. Esses 3 meses que você pagou o INSS, você perdeu esse dinheiro. Você perdeu. Entretanto, assim, se faltar alguma coisa, como é que você faz? Você vai perder esses meses? Não é conveniente. É conveniente que você continue contribuindo até você efetivamente se aposentar. Porque se faltar um tempo ou outro, aquele tempo já vai contar para você. E até porque também as pessoas hoje aposentam e continuam trabalhando. E você vai continuar contribuindo da mesma forma. Você não vai poder parar de contribuir. Então você vai contribuindo. Então, peraí. Vamos cortar os T's, pingar os I's, deixar a coisa muito bem esclarecida. Você se aposentou e você continua trabalhando. Sim. Na mesma empresa. Sim. Você continua pagando o INSS. Continua pagando o INSS. Não para de pagar. Não para de pagar. Vai recolher do seu salário todo mês o mesmo valor. É justo. Na verdade, assim, o INSS disse que isso é para o equilíbrio do sistema. Então, porque você já está aposentado, está recebendo, você está contribuindo para um outro que vem atrás de você que ainda não está aposentado. Então, isso é uma cadeia, né? Então, esse é a justificativa que se usa para você continuar contribuindo. As pessoas questionam muito isso. Inclusive, agora, recentemente, houve muita questão dessa desaposentação. Ou seja, Sim. Você se aposenta e continua contribuindo por um determinado tempo, que não serviu para nada para você. Então, aventou-se a possibilidade de você desaposentar e pedir uma nova aposentadoria, contando aquele tempo que você contribuiu. O Supremo Tribunal Federal disse que isso não é possível. Então, você não vai poder mais pedir a desaposentação. Tá. Então, você contribuiu, não é que você perdeu, mas ele foi para os cofres da Previdência, que vai ajudar aí. Mas mesmo o aposentado que continua pagando e tal, depois de um período ele não pode fazer nenhum ajuste, uma melhora nenhuma. Negativo, não pode. Depois que você pediu, a única coisa que você pode pedir na revisão da aposentadoria é se houve algum erro na concessão daquela aposentadoria. Foi feito um cálculo errado, alguma coisa assim. Mas pedir para aumentar essas coisas de forma alguma. Eu vou dar. Semana não é assim não. Calma, também tem direito a dar uma esticadinha aí no feriado prolongado, tá certo? Mas é isso aí, mas baixa o aplicativo Alberto César que você vai gostar muito. Hamilton, voltamos aqui. Pra gente falar sobre a aposentadoria, tem um pouquinho de tempo, mas só uma pergunta, esse negócio que ficam ligando para os aposentados e tal, isso aí pode ir no PROCON? Você tem como colocar o seu telefone, dar o telefone lá no PROCON e tal, pedir, ó, não quero receber essas ligações, será que pode? Não, é difícil, né? É difícil você fazer isso porque não tem como você bloquear. Obviamente que se a empresa, né, que oferece esse serviço estiver molestando, você pode sim fazer uma representação no PROCON contra ela. Hamilton, ninguém pode trabalhar com 15 anos, com 14 anos de idade com registro em carteira? Não, sem ser na condição de aprendiz, não, de menor aprendiz, não pode. Não pode? Não pode. Porque se pudesse, ele poderia se aposentar, porque são 49 anos, não é isso? Exatamente isso. Com 65 ia estar completíssimo. Agora, você, hoje num país onde a gente tem uma dificuldade monstro para conseguir emprego, ainda mais as pessoas que estão iniciando, né, sem experiência, fica mais difícil ainda. Então, a gente fala com 49 anos, começando com 16, mas a coisa vai muito mais longe. Vai muito mais longe, vai muito mais longe. Eu tenho as minhas ideias a respeito disso aí, que eu infelizmente eu não posso colocar aqui, que elas são muito radicais, né, em relação ao trabalho de menor de 14, 15 anos. Mas... Você é contra, a favor? Não, eu quero ver tua opinião. Pode ser radical, não tem problema. Eu sou contra a proibição de trabalho nessa idade. Eu também sabe? sou. Eu sou contra. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu falei aqui outro dia para o Dr. Carlos Oliveira Dias, que esteve aqui com a gente. Eu falei para ele o seguinte: meu pai hoje seria preso. Porque com 11 anos de idade eu era auxiliar de eletricista, subia em poste, tudo aquela coisa, e com 15 anos narrava futebol. Eu trabalhava também com 11 anos de idade. Eu tenho uma tese que é o seguinte: essa lei que foi criada para o menor não poder trabalhar é simplesmente para você não ter estatística de desemprego muito grande, né? E falar assim, olha, as pessoas economicamente ativas, que são aquelas acima de 18 anos, você tem isso, aquilo, outro. Para mim é mero número estatístico, nada além disso. Nada além disso. E eu queria falar uma coisa aqui, nós estamos chegando no final do programa, só queria falar um negócio. Será que não tinha outra coisa mais importante para o presidente Temer fazer, ao invés de ficar mexendo na reforma da Previdência, trabalhista e tal? Será que ele não podia fazer uma reforma no que diz respeito à corrupção nacional, porque tem corrupção em tudo quanto é lugar? Não seria mais proveitoso, Hamilton? Olha, Roberto, você foi muito feliz na sua fala. Realmente isso aí, sabe? Tem tantas coisas mais importantes. Inclusive você falou na reforma trabalhista. Fiquem atentos. A reforma trabalhista é um perigo
É um perigo e ela está vindo aí. A gente está com um congresso aí de maioria de empresários, etc. e tal, ou vinculados a empresários, e essa reforma trabalhista. Nós tivemos agora a questão aí da terceirização. E essa reforma trabalhista, o que está se propondo nela, o que se quer mudar nessa reforma trabalhista é perigosíssimo. Então, presidente Temer. E também, o que o Temer entende de aposentadoria, hein? Ele deve ter uma aposentadoria extremamente poupuda, né? Bem gorda. Falaram aí coisa acima de 30 mil reais. 35 mil reais. E um cara que se aposentou com 55 anos de Então, idade. Te contar, viu? Tinha coisa muito melhor para fazer. Aliás, tem uma dívida imensa de gente com a Previdência, né? Empresas aí, segundo o que eu li outro dia, são cerca de 100 empresas juntando a dívida da coisa de 50 bilhões de reais. E não é só isso, porque assim, se você vir o nome das empresas que devem para a Previdência, aí você vai enlouquecer. Porque tem bancos que apresentam aqueles superávites, aqueles lucros astronômicos, impressionantes no final do ano. Tem banco que deve absurdo para a Previdência. Quase 1 bilhão, inclusive, que deve para a Previdência. E aí que está, por que não se cobra esses devedores? Cobra esses devedores em vez de você querer punir as pessoas que estão aí trabalhando, lutando para se aposentar. Falar em 1 bilhão, só para finalizar aqui, Hamilton, a FIFA anunciou que teve mais de 1 bilhão de prejuízo em 2016, que vai ter outros tantos em 2017, vai ter lucro só em 2018. Mas vai administrar mal assim a FIFA lá longe, hein, rapaz? Administrar mal. A FIFA, o cara apresentar 1 bilhão de prejuízo. Realmente, é difícil saber de onde saiu isso. Então, aí o Gianni Infantino, lá que é o presidente, disse que em razão de corrupção, em razão de muita perda de patrocínio, com essa coisa toda, tal, não sei o quê. Mas eu acho que pode até ter deixado de ganhar, mas prejuízo não teve. Uma coisa absurda. Hamilton, sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é todo. Você sabe que essa cadeira aí tem uma parte que é sua, você já é cativo aqui e sempre nos traz muitos esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, viu, Alberto? Sempre que puder, para colaborar, para contribuir com o seu programa, estou à disposição. Bem, meus amigos, conversei aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista, falou da terceirização. E quando vier a reforma trabalhista, então, já imaginou quantas vezes ele vai estar aqui para ficar explicando pra gente? Muitas vezes. Hoje, sexta-feira, vamos lá, hein? Dia de afrouxar o nó da gravata. Oh, que delícia, hein? Saúde, paz e alegria, gente. Muita sorte, bom final de semana. Bora, doutor? Bora. Foi ótimo.